vamos começar, né? Então, onde que a gente parou, né? A gente lembrar que agora a gente está estudando equações diferenciais lineares de ordem superior. Então, eu vou colocar aqui, opa. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Opa, não é isso que eu quero. Aqui. Então, o que a gente está estudando, né? Equações diferenciais ordinárias de ordem maior ou igual que 2. Superior, né? Na verdade, maior ou igual que 2. Maior ou igual, né? Meu maior ou igual ficou parecendo meu 2. O que é isso, né? Então, aqui linear. Faltou só colocar lineares, né? Que a gente vai começar estudando lineares. Então, uma equação do tipo, né? A n de x, derivada de ordem n, mais a n menos 1, derivada de ordem n menos 1. Aqui é só uma revisão, tá? Do que a gente já viu. Mais a1 y' mais a0y igual uma função aqui g de x, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de ordem n, né? Se eu colocar, claro, que a n de x, isso aqui é diferente de zero. Então, a gente viu o teorema de existência e unicidade, solução. Unicidade de solução. Né? Que se eu tenho essas funções, a n todas contínuas, né? E g também contínuas num certo intervalo, né? Então, vou colocar aqui, ó, todas essas funções aí e g contínuas em um intervalo i, né? Então, o problema de valor inicial, PVI, né? Então, se eu tenho aqui esse sistema de equações com os dados iniciais, né? Lembrando, quem são os dados iniciais, né? A gente vai ter, escolher um determinado ponto, né? x0, e aí eu vou ter que ter a condição que y de x0 igual a um determinado valor y0, y' de x0 igual a y1, até eu preciso de n condições iniciais, tá? yn menos 1 de x0 igual a yn. Então, essa equação aqui, né, de ordem n, linear, com dados iniciais aqui, claro, todos esses, né, y0, y1, números reais, né, yn, e x0 um ponto do intervalo, né, ele possui única solução, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente for olhar exemplo 1 aqui, tá? Então aqui eu já estou começando a partir de hoje, tá? Até aquilo ali era da aula anterior, mas aqui é a partir de hoje. Então, se eu considerar essa função aqui, ó, y igual 3e de 2x mais e de menos 2x menos 3x, isso aqui é a solução, né? Ou a única solução do problema de valor inicial. Né? Vou colocar aqui, única, tá? É a única solução desse PVI aqui, ó, y duas linhas menos y igual a 12. Né? Vamos ver se é isso aqui mesmo, tá? Y de 0, de 0 igual a 4, y' de 0 igual a 1. Vamos verificar então, tá? Então, bom, para mostrar que é solução, né, o que eu tenho que verificar? Calcular a derivada de segunda ordem, subtrair a função, isso que tem que dar 12. Então, para eu determinar a derivada de segunda ordem, eu precisar calcular a derivada de primeira ordem. Então, note que quem é a derivada de primeira ordem? Então, eu vou derivar essa função aqui. O 3 é uma constante, sai da derivada, né? A derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do argumento,
aqui da exponencial. Então, vai dar 6e de 2x. Né? Então, a derivada de e2x é ela mesma, vezes a derivada do argumento, vezes 2. A hora que for derivar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 2 vezes e de menos 2x. Então, aqui, menos 2e de menos 2x menos 3. Né? Agora, a derivada de segunda ordem, né? Y duas linhas. Então, vou derivar aqui. Vai ficar 12e de 2x mais 4e de menos 2x. Isso, a derivada da constante é zero. Né? Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. O que dá y duas linhas menos y. Então, y duas linhas está aqui, né? Vai ficar 12e de 2x mais isso, y duas linhas mais 4e de menos 2x menos y. Então, isso aqui tá esquisito, né? Isso aqui não é solução, não. Hein? Vamos ver. Isso aqui não tá dando zero, não. Ó, 12e de 2x, então derivada de segunda ordem, menos, aqui não tá dando, né? Ó, 3e de 2x, vou colocar aqui entre parênteses, mais e de menos 2x, menos 3x, tá vendo? Isso aqui não... Isso aqui vai dar o quê? Ó? Isso aqui dá 9e de 2x, né? Mais 3e de 2x mais 3x, né? Tá vendo? Isso aqui não... Tá estranho esse exemplo aqui, ó. Ou seja, essa função aqui, provavelmente o livro tá errado, né? Vamos só pensar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver se a gente consegue consertar ela. Acho que ele chegou nesse 12 aqui. Esse exemplo eu devo ter copiado do livro, mas isso aqui tá errado. É menos 4y, tá? Faltou aqui, ó. Desculpa. Eu coloquei só y aqui, é menos 4y, tá? Isso aqui tá errado, do jeito que tá aqui tá errado, né? Então aqui na verdade não é menos y, é menos 4y. Tá? Mas mesmo assim, ainda vai dar 12x, tá? Ó, então aqui é menos 4y, vamos ver, igual a 12x, tá? Faltando x aqui. Então, vamos ver aqui. Agora melhorou, né? Porque aqui, ó, vou ter o 4 multiplicando toda essa expressão, né? Então, o 4 multiplicando aqui, vou ter, ó, deixa eu apagar aqui. Desculpem, tá? Aqui na minha anotação estava certo, eu que estou enxergando aqui. Tem um 4 multiplicando o y, senão não faz sentido, né? Então, 12e de 2x, aqui, ó, menos 12e de 2x. 4e de menos 2x, aqui, ó, menos 4e de menos 2x, vai ficar mais 12x. Então, aqui o meu exemplo estava errado, que estava igual a 12. Tá? Bom, o que dá? Então, ela satisfaz essa equação aqui. O que dá y de zero? Vamos olhar aqui. Ô, Evandro, ali também tem que trocar também, né? Antes, né? Y, a segunda derivada, menos 4y. Isso, y duas linhas. Agora eu apaguei Ah, tá. o linha lá. Não, é a derivada segunda. Tá certo. Não, a derivada segunda tá certo, porque é a equação de segunda ordem, né? Perfeito. Bom, tá vendo que aqui, vamos olhar, o que dá y de zero? Y de zero, tá vendo também? Não vai dar, aqui eu vou ter que colocar 4. Ó, aqui não vai poder ser 4, tem que ser 0, né? Porque quem que é y? Não, desculpa, é 4 mesmo. Eu tô fazendo besteira aqui, vamos calcular. Vamos ver o que dá. Mas é 4 mesmo. Ó, y de zero vai dar, cadê a y? Tá aqui em cima, né? Ó, 3 vezes elevado a zero, que dá 1. Né? Elevado a zero. Mais e elevado a zero menos 3 vezes 0, né? Isso aqui dá 4. E elevado a zero é 1, 3 mais 1, 4, tá certo. E, bom, y' aqui,
fórmula, né? Y' de 0 igual, bom, vou calcular aqui, vai ficar 6, né? 6 e elevado a 0, que é 1, menos 2 e elevado a 0, menos 3. O que vai dar isso aqui? Vai dar 6 menos 5 dá 1. Tá? Então, na verdade, o erro que eu tinha aqui mesmo na minha anotação está faltando o x aqui. Então, para verificar que uma dada função é solução do problema de valor inicial, a gente substitui na equação, verifica a equação e avalia aqui nos dados iniciais. Tá? Vamos ver aqui só mais um. Então, se eu for olhar esse aqui, ó, exemplo 2, vou procurar verificar, né? Ó, se eu considerar as funções y igual a cx², c que é um número real qualquer, tá? cx² mais x mais 3, vamos verificar isso aqui. C, um número real aqui qualquer. Isso aqui são, tá vendo? Aqui eu tenho várias funções porque o c pode variar em r, né? Então tem infinitas funções. São soluções do problema valor inicial. Escrever ele aqui, ó. x² y duas linhas menos 2xy' mais 2y igual a 6, y de 0 igual a 3, y' de 0 igual a 1. Né? Bom, vamos verificar isso aqui. Então, bom, quem é y duas linhas, né? Então, vou colocar aqui a solução. Então, na verdade, primeiro eu calculo y', né? Y' de x, ó, a y está aqui em cima, né? Então, vai dar 2cx mais 1. E daqui, y duas linhas é 2c, né? C é um número real aqui qualquer, tá? Então, eu vou voltar e substituir, né? Então, primeiro, daí, aqui dá x² vezes y duas linhas, vezes 2c, menos 2x y', 2cx, mais 1, mais 2y. Perdão, vamos voltar aqui. Quem que é o y? Né? Então, vamos substituir na equação. Né? O y está aqui, ó, cx² mais x mais 3. Né? Então, duas vezes cx² mais x mais 3. Isso aqui vai ser igual, vamos ver, igual. Ó, eu tenho aqui, ó, 2cx², aqui é quadrado, tá? Não é cubo não, não sei porque eu pus cubo. Aqui eu tenho mais 2cx², né, ó, só para voltar aqui, é a y, tá? Aqui. E aqui eu tenho menos 4, né? Aqui eu olho esse com esse aqui, eu tenho menos 4cx². Então, ó, esse vai cancelar com esse, vai cancelar com esse. Então, vai restar menos 2x, né, que é o produto deste aqui com 1, mais 2x, mais 6, né? 2 vezes 3, 6, então isso aqui dá 6. Ou seja, satisfaz essa equação aqui. Bom, quem é y de 0, né? Y de 0, vou voltar lá, quem é y? Ó, cx² mais x mais 3, né? Então, é c vezes 0 ao quadrado mais 0 mais 3, isso que dá 3, né? Ó, tá aqui o y, né? E y' de 0, vou olhar aqui na y', fica 2 vezes c vezes 0, que dá 0, né? Mais 1. Isso aqui dá 1. Então, observa que satisfaz o problema valor inicial. Né? Bom, mas a gente acabou de ver no teorema aqui, né, que eu revisitei ele hoje, ó. Vamos olhar aqui qual que é o problema. Porque o problema no teorema de existência e unicidade, ele garante que a solução é única. Observe que eu tenho uma equação de segunda ordem e eu tenho dado inicial em 0,
e o dado inicial da derivada da função em zero, o dado inicial da derivada em zero. Então, o teorema diria que você tem unicidade de solução, mas o que a gente mostrou aqui é que ele tem infinitas soluções. Para cada valor de C, você tem uma solução diferente. Qual que é o problema aqui? Ó, né? O problema é essa condição aqui. Ó, né? Isso aqui também usa no teorema. Tem que existir um intervalo I, né? Onde, né, a hora que a gente olha aqui a equação, aqui, ó, aqui é o A2, vou colocar aqui embaixo, né, ó, o A2 de x, isso aqui é x ao quadrado. Para eu ter unicidade de solução, né, o meu dado x0, ele teria que estar no intervalo I, onde o A2 de x não se anula. Então, se eu tivesse aqui, ó, se ela não se anulasse exatamente no zero, observe que x² se anula exatamente no zero. Então, se eu pegar qualquer outro dado inicial aqui, a gente vai ter única solução. O problema é que ela se anula no zero. Então, na hora que ela se anula aqui no zero, eu perco o teorema, já não garante que é válido. Pode ter solução, pode ter problema valor inicial que eu tenho única solução, mas o teorema não garante que eu vou ter única solução em qualquer caso. Né? Então, toma muito cuidado. O dado inicial aqui, ó, é exatamente onde anula aqui a função que está multiplicando o termo de maior derivada. Então, por causa disso, eu não garanto que eu tenho única solução. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco a condição aqui, ó, y de 1 igual a alguma coisa, y' de 1 igual a outra coisa, aí eu já vou ter única solução. Tá? Porque observe que a hora que eu coloco aqui no 1, né? 1 aqui, vai aparecer o C, ó. Eu já vou conseguir dizer quem vai ter que ser o C, tá? Se eu coloco aqui, se eu substituo y de 1 igual a tal coisa, eu já vou ter quem é o C, tá? Então, o problema aqui é no zero, na hora que eu calculo no zero, o C não aparece na conta, na hora que eu calculo a derivada no zero, ele também não aparece, tá? Então, isso aqui acaba valendo para todo C. Tudo bem? Então, ficar atento aqui, né, que o teorema, a equação, ela possui única solução desde que, a hora que eu olhar a função que está multiplicando a derivada de maior ordem, não se anula nesse ponto, né, aqui no problema de valor inicial. Bom, um outro tipo que a gente trabalha também, que é o chamado problema de valor de fronteira ou de contorno. Tá? Qual que é a diferença? Né? A gente tem, diferentemente para a equação de primeira ordem, né? Que na equação de primeira ordem a gente precisa de uma condição só, então vou pegar num ponto só. Aqui a gente tem o problema de valor de contorno. Tá? Então, tanto a aula de segunda quanto a de hoje, assim, é mais uma parte teórica, tá? A gente ainda não está vendo como determinar a solução, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o método para determinar soluções para equações lineares, né, homogêneas de qualquer ordem. A gente começa de segunda ordem e depois vê de ordem superior. Superior a 2, né? 3 em diante, tá? Mas para isso a gente precisa saber o tipo de problema que a gente está trabalhando, né? Então esse aqui é um problema de valor de contorno ou de fronteira. Valor de fronteira, tá? Ficou muito ruim. Eu vou colocar embaixo para ficar mais legível aqui. Ficou muito ruim. Ou posso substituir aqui o contorno. Né? Posso substituir isso aqui, ó, essa palavra aqui por fronteira. Fronteira. Tá? Bom, qual que é a diferença do problema de valor inicial para o valor de fronteira? A gente vai trabalhar com a mesma equação, claro, né? Vou colocar aqui uma equação de segunda ordem, tá? Então, por exemplo, né? A gente vai, ao invés da gente avaliar no mesmo ponto, né? Lá no problema de valor inicial, a gente utilizava o mesmo ponto, tá vendo? Aqui a gente usou zero. Aqui, ó, por definição, né? Ó, tudo é calculado no mesmo ponto, ó, x0, x0, x0. No problema de valor de fronteira, a gente pode calcular em pontos diferentes, tá? Então, por isso que chama fronteira, né? Você vai limitar o intervalo em 2 pontos.
Então, ele vai ser uma fronteira desse conjunto. Tá? Então, por exemplo, tem um intervalo aqui AB. A minha condição inicial, ela pode ser... Minha condição inicial, eu falo, pode ser da função, da derivada, do derivado segundo, derivado em diante. Ela vai envolver esses dois pontos aqui, ó. Como é um problema na reta, né? O x varia no intervalo, por isso que chama fronteira. Então, eu estou com o intervalo i aqui, né? Eu vou buscar soluções aqui, né, definidas nesse intervalo que tenha determinadas condições em A e em B. Tá? Então, essa que é a diferença do problema de valor de fronteira para o problema de valor inicial. Tá? Então, bom, vou colocar aqui o que significa um problema de valor de fronteira, né? Então, este problema consiste em resolver uma EDO, equação diferencial ordinária, né? De ordem maior ou igual que 2, né? Porque eu preciso de 2 pontos, então eu vou ter que usar duas condições, então para pelo menos duas, né? Uma condição nesse ponto e uma nesse. Então por isso que tem que ser de ordem maior ou igual que 2, né? Então, do jeito que eu estou falando aqui, isso aqui vale para qualquer tipo de equação, tá? Não, essa definição, maior que 2, não é para equações lineares apenas, tá? Então, aqui, onde as condições são dadas em pontos diferentes. Tá? Então, não é no mesmo ponto. Em 2 pontos, né? Também não pode ser mais de 2 pontos, tá? Eu vou ter uma combinação aqui apenas nesses 2 pontos distintos. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, y de 0, y' de 1, y2' de 2, y3' de 3. Isso não é problema de fronteira, né? No caso aqui, minha fronteira, né, do intervalo são 2 pontos. Não significa que a minha solução está definida só no intervalo AB. Pode ser que ela seja até maior, tá? Mas o que me interessa é a solução avaliada nesse ponto e entre eles, tá? Então, mas ela pode estar definida, que é o conceito de solução maximal, né? A gente consegue estudar. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Solução maximal é a solução que a gente consegue estudar o intervalo máximo onde essa solução está definida. Tá? Acho que aqui a gente acaba que não aborda isso, né? A gente iria mais para essa parte num curso de teoria qualitativa, tá? De EDO. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma equação de segunda ordem, né? Ó, y2' mais a1 de x, y' mais a0 de xy igual a g de x. E aí eu tenho uma condição inicial, por exemplo, y de a igual a y0, y de b igual a y1. Tá? Isso aqui é uma forma. Né? Então, aqui bem geral. Vamos ver aqui um exemplo numérico, né? Ó, aqui, por enquanto, vou enfatizar, a gente ainda não está vendo como calcula, como determina as soluções, né? A gente está entendendo o que é uma solução e o que é um problema de valor em contorno. Então, aqui eu estou dando a solução, né? Ó, então, se eu considerar essa função aqui, ó, y igual a 3x² menos 6x mais 3, isso aqui é solução da EDO ou do problema valor de contorno. Não coloquei problema PVC, tá? Eu não coloquei aqui, ó, mas a gente pode pensar problema valor de contorno é PVC, PVI e PVC, tá? Problema valor inicial, problema valor de contorno. Então, bom, qual que é o problema aqui meu, né? É esse aqui, ó, x², perdão, y2' menos 2xy'
mais 2y igual a zero, y de 1 igual a zero e y de 2 igual a 3. Se a gente for olhar aqui, ó, só voltar aqui um pouquinho, ó, cadê o problema que a gente acabou de ver aqui, ó? É a mesma equação, né? X quadrado y duas linhas, menos 2x y' mais 2y igual a 6. Y de 0 igual a 3, y' de 0 igual a 1. Né? Então, bom, essa função aqui, né, que a gente trabalhou, não é para todo c que vai ser solução, né? Ó, é cx quadrado mais x mais 3. Cx quadrado mais x mais 3, tá vendo? Nem é ela, né? Ela não vai ser solução desse problema. Ela vai satisfazer isso, a equação, mas não satisfaz essas condições. Y de 1 igual a 0, y de 2 igual a 3, né? Se eu substituir aqui, ó, y de 1, vamos só para voltar lá naquele, né? Ó, só aqui um rascunho para a gente... Isso aqui não faz parte da solução disso aqui não, tá? Da verificação. Mas vamos lembrar aquela uma lá, ó, rascunho, tá? Do exemplo anterior. Então, lá era y igual a cx quadrado mais x mais 3. Então, se eu for calcular y de 1 vai dar c mais 4. Quanto que é y de 1? É 0. Quanto que é y de 2? Y de 2 vai dar 3, né? Isso aqui é igual a 3 ao quadrado, 9, né? 9c mais... Não, perdão, não é 3 não, é 2, né? Desculpa, é 2. É aqui a condição, né? Y de 2 dá 4c mais 2 mais 3. Então, ó, bom, daqui a gente tem que o c tem que ser menos 4. Daqui a gente tem que 4, perdão, aqui é mais, né? 4c mais 2 mais 3. Então, eu vou ter 4c igual ao que vai dar 5, né? Passo para o outro lado, vai ficar, né? 3 menos 5 dá menos 2. Então, ó, aqui c igual a menos 4, aqui não dá. Ou seja, não existe um valor de c para que essa função seja a solução desse PVI. Vendo? Por isso que eu estou só para, né, para vocês verem que aqui, ó, aqui é 1, mas aqui não é 1, é menos 6. Tá? Então, na verdade, essa aqui não é solução do PVC, né? Tá? Então, eu não consigo, não existe um valor de C para que isso aqui seja a solução desse PVC. Né? É solução aqui da equação, mas não satisfaz os dados de contorno. Agora sim, agora vamos olhar lá a solução. Bom, aqui é o mesmo cálculo, né? Então, preciso calcular desculpa, a derivada de ordem 1. Vai dar... Evandro, Oi? tem a ver com o fato do x aí não ser zero nesse caso? X quadrado? É isso. Exatamente. É por Então, isso que não tem solução. isso, é porque o dado inicial, o dado aqui, ó, né, diferente do problema valor inicial, o dado aqui não está em zero. Então, nenhum dos dois, né? Então, Uhum, você garante infinitas soluções, que é o caso anterior. Né? Nesse caso aqui, como o problema é valor de contorno, não teria, já teria imediato unicidade de solução. Por quê? Porque aqui vai ser dada num ponto e aqui vai ser dada em outro, né? São pontos distintos. e se é a única, você não pode dar ela como um c, né, que multiplica ali. Você tem que ter um, Não, né? tem que ser uma função. Porque essa aqui, né, para cada c você tem uma parábola diferente, né? Você tem uma função Uhum, quadrática diferente. Né? Mas é isso mesmo. Então, é justamente, você perde a unicidade porque você está dando condições em pontos, né, que não são 1. Né? Então, poderia trabalhar o problema de valor inicial, né, que é no mesmo ponto, uhum, ou se eu trabalho em pontos distintos, aí, né, aí claro, a depender por exemplo, ao invés de x quadrado que eu tivesse x quadrado menos 1, que ela se anula em menos 1 em 1, aí se eu desse uma condição no menos 1 e a outra no 1, poderia ser que não tivesse unicidade de solução. Né? Porque depende entendi. de onde que anula isso aqui, ó, né?
Exatamente. O problema é aqui, né? Isso aqui está se anulando só no zero. Então, como os dados iniciais não estão no zero, aí você tem unicidade. Então, aqui, ó, então vamos voltar aqui. A derivada, né? 6x menos 6. E a derivada aqui, ó, de segunda ordem é 6, né? Então, vamos verificar lá. Então, ó, daí, substituindo na equação. Peraí, deixa eu ver que lá era igual a zero. Agora... Ah, não, desculpa. Não vai nem funcionar, né? Porque lá não é nem igual a zero, ela é igual a 6, né? Mas mesmo que eu colocasse 6 aqui, não ia satisfazer. É porque se eu colocar 6 aqui, não vai satisfazer essa, né? Então, o problema, essa parte aqui era igual, né? Mas aqui tá 0, no outro tava 6. Mas, assim, o problema é justamente esse termo aqui lá no outro, né? É exatamente isso aqui. Então, vamos lá. Bom, vou copiar aqui mais embaixo, senão, ó, 3x² menos 6x mais 3, né? Então, vou colocar aqui, ó, x², que multiplica y duas linhas, que dá 6, né? Menos 2x, y', 6x menos 6, mais 2 vezes y, que é 3x² menos 6x mais 3, né? Bom, isso aí é igual. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 6x². Aqui eu tenho menos 12x². E aqui eu tenho 6x². Então, ó, esse aqui vai cancelar com esse e vai cancelar com esse aqui. Então, vai restar aqui, ó, mais 12x, né? Menos 2x e menos 6. Mais, menos, perdão. Tá vendo que o meu problema tá errado ali? 12x mais 6, né? Aqui não é igual a zero, não. Desculpa, vamos lá, vamos corrigir. Isso aqui é igual a 6. Então, tá realmente, estava certo o que eu falei, né? Aqui é igual a 6, é o mesmo problema anterior, tá? A equação é a mesma, mas aqui é um problema de valor de contorno. Então, tá, aqui não é zero, não, desculpa. Né? Porque aqui vai cancelar, né? O 12x com 12x, isso aqui vai ficar 6, né? Isso aqui é menos. Deixa eu arrumar isso aqui, aqui é menos. Então, nossa, depois eu tenho que arrumar esse material aqui. Sorte que eu estou fazendo a conta, né? Então, ó, a gente está com a mesma equação, porém com as condições aqui diferentes, né? Então, condição de contorno garante que isso aqui tem única solução, tá? Okay. Bom, para esse problema, né, a gente colocou uma condição de contorno aqui, né? Ó. Então, vou só voltar aqui para esse problema que eu vou chamar ele de asterisco, mas ele pode ter outras condições de contorno, tá? Condições de contorno para problema de valor de contorno, né? Para aquele problema ali. Então, bom, eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, o que a gente viu foi isso aqui, né? A gente viu y de A igual a y0 e y de B igual a y1. Né? Como a gente está ali no problema de segunda ordem, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a condição de y de A y0 e no outro na derivada. Só que não pode ser derivada do mesmo ponto, que senão é um problema de valor inicial. Y' de B igual a y1. Vou colocar aqui, ó, A diferente de B, tá? Se eu colocar A igual a B, vira um problema de valor inicial. Né? Ó, ao contrário, eu posso ter a derivada no A e a função no B. Eu posso ter a derivada no A e a derivada no B. Todos esses são condições de contorno. Por quê? Porque envolve dois pontos. Eu posso ter até mais geral. Ó. Mais geral. Posso ter uma combinação linear, ó, alfa, y
de A mais beta y' de A igual a y0, por exemplo. Então, uma combinação linear, e eu posso ter, né? Só que são duas, né? Não é só no ponto A, precisa ter no ponto B também, né? Gama y de B mais delta y' de B igual a y1. Então, no fundo, é uma combinação dessas todas essas aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter um dos dois, né? Alfa ou beta diferente, tem que ter, né? Alfa diferente de zero ou beta diferente de zero. E aqui é a mesma coisa, alfa diferente de zero ou beta diferente de zero. O outro não é exclusivo não, tá? Pode ser os dois diferentes de zero também. Então, se eu tiver, por exemplo, ó, beta igual a zero e delta... Perdão, não é alfa e beta aqui, não. De baixo é gama e delta, né? Desculpe. Ó. Gama aqui e delta, né? Então, se eu tenho beta igual a zero e delta igual a zero, eu recaio no primeiro que a gente calculou, né? Ó, uma coisa desse tipo. Ah, se eu tenho alfa diferente de zero e gama diferente de zero, a gente cai nessa situação aqui. Tá? E no fundo eu posso ter também qualquer combinação linear delas. Então, se a gente for pensar mesmo, todas essas condições aqui, elas estão descritas na hora que eu escrevo ele desse formato aqui. Ó, tá? Onde, né, essas aqui é no caso onde pelo menos um de cada equação tem que ser zero, né? Mas também eu posso trabalhar com essas combinações lineares desses dados iniciais aqui, ó, dado na função e dado na derivada. Tá? Aqui só a derivada porque é de primeira ordem, tá? Se fosse de segunda ordem. Se fosse de terceira ordem, aí a combinação ficava entre y, y' e y duas linhas. Tá? Então, para ordens maiores, a gente tem esse tipo de combinação, tá? Porque aí, se for de ordem 3, eu preciso de 3 condições para determinar a única solução, né? Para ter unicidade de solução, tá? Bom, o que a gente está fazendo aqui por enquanto é entender o conceito de problema valor inicial para a ordem maior ou igual que 2, problema valor de contorno, né? Eu vou pausar